irmãos, amém? Amém. Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, a partir do verso 16. E eu gostaria que os irmãos prestassem atenção na palavra de Deus, para que Ele fale conosco, irmãos, através da sua mensagem. Como é maravilhoso você ler as Escrituras pausadamente, prestando atenção, aí você vê o Espírito Santo colocando na tua mente ali a tradução, revelando mensagens que não estão escritas, entre linhas ali, dizendo para nós, revelando. Isso só se dá àquele, irmãos, que está disposto a ouvir, a procurar, a ler. Aí o Senhor Ele revela gloriosamente. E o que eu gostaria de comentar junto com os irmãos, falar a respeito, irmãos, que muitos irmãos não conhecem o seu Deus. O povo de Deus não o conhece. Nós vamos ver uma cena em que o servo do Senhor estava ministrando nas cidades, e para a glória de Deus, o Espírito Santo tem conduzido ele em diversos lugares, e agora ele vem parar em Atenas para trazer a palavra do Senhor. E o verso 16 começa dizendo para nós que enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ali olhando, observando, o coração dele ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda a parte. E diz os historiadores, irmãos, que havia mais de 30.000 ídolos. E isso se deu porque eles eram devotos e ao mesmo tempo medrosos. Eles adoravam diversas divindades, e eles construíram estes altares, construíram estes ídolos no intuito de adorar estes ídolos, e eles tinham medo até de que, se eles não adorassem estes ídolos, o tal Deus ali iria castigá-los. O tal Deus eles iriam trazer maldição para aquele povo. E o apóstolo Paulo, quando ele começa a observar aquela cidade, no seu íntimo, no seu interior, ele ficou profundamente triste, indignado. E quem é que não se indigna? Os servos de Deus, irmãos, que conhecem o Deus verdadeiro e olham para as outras pessoas e vê que elas estão adorando outros ídolos, que a palavra diz para nós que quem se esconde atrás dos ídolos são o próprio Satanás. Então, não adorando a Deus, adorará quem? E ali ele fica profundamente entristecido. O Espírito Santo de Deus começa a mover dentro dele e causa nele esta tristeza. O verso 17 diz: e sobre esse tema dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios obedientes a Deus, bem como na praça principal, diariamente a todos aqueles que ali estavam. Como sempre pregando o Evangelho. Irmãos, havia sempre a sinagoga onde eles pregavam e anunciavam, e tinha aquela religiosidade. O verso 18: então alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam: o que deseja comunicar esse tagarela? Apóstolo Paulo estava na sinagoga pregando e dizendo para o povo a respeito do verdadeiro Deus. Aí aquelas pessoas, ao ouvirem aquela mensagem, aquela informação, chamou o apóstolo Paulo de tagarela. Irmãos, eu e você, pastor, os irmãos que ministram, muitas e muitas das vezes somos chamados de tagarela. Tudo porque nós ficamos insistindo e persistindo naquilo que o Espírito Santo nos move a falar. E as pessoas, elas ouvem aquilo, é como comichão nos ouvidos, e aquilo é um incômodo. Então elas ficam pensando e dizendo: é apenas um tagarela. Mas esse tagarela aqui, se você for pesquisar no grego, é muito mais profundo do que um simples falante. Vai muito mais além. Ele quer dizer assim: olha lá, aquele homem que não sabe de nada e simplesmente está dizendo aquilo que não sabe.
ou seja, apenas um ignorante, querendo chamar a atenção. Era isso que eles tinham diante de Paulo, era isso que eles estavam enxergando quando Paulo estava pregando a respeito de Jesus. Nas igrejas, irmãos, as pessoas estão desta forma. Outros comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos. Todas as vezes que você comunicar aquilo que o Espírito Santo quer falar, e não o que o povo quer ouvir, eles vão dizer que vocês estão pregando deuses estranhos. Porque hoje, irmãos, as pessoas não vêm na casa de Deus para ouvir Deus falar. Ela vem na casa de Deus para pedir uma resposta acerca daquilo que ela precisa ouvir. E não deve ser assim. Deve ser de forma diferente. Quando nós viemos aqui e trazemos a mensagem do Senhor, é como se nós estivéssemos falando de algo diferente, completamente estranho, pregando um Deus que eles não conhecem, pois Paulo lhe pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Por essa razão, o levaram a uma reunião no Areópago, uma espécie de tribunal, aonde lhe questionaram: podes revelar-nos o que esta nova doutrina, esta sobre o qual dissertas? Aí o verso 20 diz: pois estás nos apresentando pensamentos estranhos e desejamos compreender o significado de tal ideia. Porquanto os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto senão falar e procurar saber as últimas novidades. Ele, com aquela explicação de anunciando um novo Deus, o povo ficou curioso, e eles não quiseram mais saber de outras notícias a não ser aquela que Paulo estava anunciando. Irmãos, quando você ministra a palavra do Senhor, você fala aquilo que Deus quer, muitos vão levantar contra, mas o Espírito Santo, irmãos, ele vai falar com aquele para o qual ele está enviando a mensagem, e pode ter certeza que a palavra do Senhor, ela vai e ela produz o resultado para o qual foi mandada. Então, de antemão, pastor, aos irmãos que pregam, quando vocês trouxeram uma mensagem da palavra de Deus e pessoas não se agradarem, não se importe com isso, deixa que o Espírito Santo se encarrega. A palavra de Deus jamais retorna vazia. Olha só, sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião e discursou: caros atenienses, percebo que sobre todos os aspectos sois muitíssimos religiosos. Este homem, ele sabe, irmãos, usar as palavras. Ele não vem se colocar diante daquela congregação, daquele tribunal, e dizer: vocês são tudo idólatras. Não. Ele traz um diálogo, irmãos, cativante, onde que ele consegue abrir uma porta de comunicação com aquele povo, onde o povo ali comece a dar ouvido ao que ele estava falando. E o verso 23 diz: pois caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei ali um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Tinha vários deuses, vários nomes, para vários significados, vários objetivos, e estes atenienses, eles tinham medo de repente ter faltado alguma divindade que eles pudessem adorar. Então eles decidiram: não, vamos erguer aqui um santuário, vamos erguer uma estátua e vamos colocar o Deus desconhecido, porque quem sabe nós esquecemos de algum, aí este vai lá e não fique com raiva de nós. Aí Paulo, ele viu aquela cena e ele aproveitou para pregar aqueles povos, irmãos, a respeito deste Deus desconhecido. Aleluia. Ora, pois é exatamente esse a quem cultuais, é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância, que eu posso a vos apresentar. Estes que vocês escreveram ali, no entanto, nem sabe quem é, nem sabe o que ele deseja. É esse Deus que eu vim anunciar. Essa é a minha, é a sua obrigação, irmãos, de apresentar diante do povo o Deus que ela
não conhece. E infelizmente essa condição de não o conhecer tem muito dentro da casa de Deus. Infelizmente, porque as pessoas têm vários deuses. O dinheiro é o seu Deus, o carro é o seu Deus, os seus filhos é o seu Deus, e ela os conhece muito bem, mas o Deus que ela serve na casa de Deus, ela não o conhece, como deveria conhecer. Isso que nós estamos falando, irmãos, é um assunto muito sério. Se você perguntar para o Vinícius, você conhece seu pai? Ele vai falar, sim, eu conheço. E você irá pensar, é claro, ele é seu pai, você mora com ele. Mas se você for analisar, não é porque eu sou o pai dele, é porque eu estou presente. É porque ele tem me acompanhado. Ele me conhece tanto que às vezes eu chego em casa e ele olha para mim e fala, eu vou ficar quieto porque meu pai está daquele jeito e é melhor eu ficar quieto. Então, só me observando, ele consegue interpretar a condição que eu estou e automaticamente ele tem uma reação adequada ao meu posicionamento. Por quê? Porque ele me conhece. Agora, se eu fosse um pai dele, nós não orássemos juntos e eu visse ele apenas uma vez por semana ou a cada 15 dias, será que ele me conheceria como ele me conhece? Então eu quero te dizer, para você conhecer a Deus, você precisa ter contato com Ele, você precisa estar na presença dEle, você precisa saber o que Ele quer, o que Ele gosta, o que Ele quer de você, como Ele quer se apresentar. Você precisa despertar o interesse por esse Deus, porque você falar que conhece, falar que sabe não é o suficiente. É o teu comportamento que vai demonstrar. Como que você irá pregar a Jesus Cristo se você não sabe quem Ele é, como Ele age? Se você não tem testemunho de vida para explicar? Então eu quero dizer para você que você não conhece a esse Deus. Esse Deus é um Deus desconhecido. E Deus, irmãos, Ele quer se apresentar a nós. Então a você que busca ler, que busca se encontrar, você que está querendo aprender da palavra de Deus, procure primeiro querer saber quem é Deus. Porque quando você vai buscá-lo, Ele se encarrega de se apresentar a você. A palavra de Deus fala que pedi e dar-se-vos-á. Busquei e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. A relação entre o homem e Deus é uma via de mão dupla. Você bate, Ele abre. Você procura, Ele te encontra. Irmãos, você pede, Ele te dá. Mas se você não conhece esse Deus, se você não sabe como Ele age, como Ele atua, as Escrituras estão aí para lermos, para aprendermos. Mas quem que tem se interessado? Afinal de contas, há vários deuses. Eu já estou cuidando disso, cuidando daquilo outro. Vamos deixar esse Deus só na quarta ou só no domingo? Irmãos, esse Deus passa a ser desconhecido. E há um grande problema de você ter esse Deus como um Deus desconhecido. Porque quando você passar por algum problema, por alguma dificuldade, se você não o conhece, você não tem intimidade. Se você não tem intimidade, você não sabe lidar com Ele. Você não vai saber pedir, não vai saber se comportar, se apresentar. Nós precisamos conhecer esse Deus que muitas das vezes tem sido desconhecido na igreja, na vida de muitos que têm a sua carreira na casa de Deus por vários anos, mas ainda é um Deus desconhecido. O Deus que criou o universo. É fácil falar, criou os céus, criou a terra. É fácil dizer isso, mas na essência do teu coração você tem a ciência de que esse Deus que você serve, Ele é realmente o Deus que criou o universo? Ou quando o cientista diz que você vem da descendência do macaco, você fica em dúvida? É isso que eu estou falando. O teu coração não pode ter dúvida daquele que você serve, daquele que você entregou a sua vida para Ele. Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto Ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego, e supre todas as demais necessidades de um
só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoasse a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos aonde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente, como que tentando, tateando, ou pudesse encontrar, e ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós, pois nele vivemos, nós o movimentamos e estimamos, como declaramos alguns de vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra esculpida pela arte e idealização humana. Em épocas passadas, Deus não levou em conta esta falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitá-los dentre os mortos. Uns debocharam e outros creram. Infelizmente é assim. Mas irmãos, você vê, o apóstolo Paulo, ele fala aproveitando esta rica oportunidade, ele começa a dizer, ele começa a narrar, explicar que eles têm vivido aquela vida de adorando vários deuses de diversas formas, mas ao verdadeiro Deus nem sequer tem procurado saber quem é. E o apóstolo Paulo, ele usa essa imagem e coloca Jesus Cristo, e ele vem alertar o povo que sem demora eles tomassem consciência de si e buscassem conhecer, porque logo, sem demora, esse Deus que eles têm escrito como Deus desconhecido viria e julgaria e trataria com cada um segundo as suas obras, segundo o que tem feito, segundo o que tem deixado de fazer. E essa pressa, o nosso Deus, ele também nos chama a atenção, e com essa mesma intensidade, irmãos, Deus vem nos despertar. Talvez não venha a ser isso que eu queria ouvir, não venha a ser isso, e você, assim como aconteceu lá, alguns creram, alguns não creram, mas o fato é que muitos irmãos adoram ao Deus por medo, como esses atenienses. Adorava a divindade porque tinha medo de represália, porque achava que esse tal Deus iria castigá-lo. E Deus, irmãos, não quer que nós o adoramos desta forma. Deus, ele quer que nós o adoramos em espírito e em verdade. Aquele servo que busca querer encontrar o Senhor. É certo que você não vai estar buscando o Senhor em todo o tempo, afinal de contas, você tem muitas coisas a fazer e Deus o sabe. Mas eu quero te dizer que eu fico com o Vinícius em casa por muito pouco tempo. Eu trabalho das 8 às 18 e ele vai para a escola, eu vou para o serviço, e nós só temos sábado e domingo e um pouco do horário da noite, que é muito rápido porque temos que dormir. No entanto, ele me conhece como deveria conhecer. No entanto, ele tem um diálogo que deveria ter, dele para comigo e de mim para com ele. Então Deus sabe dos seus afazeres. Mas é aquele momento que você tem se dedicado a esse Deus? Você tem procurado saber quem Ele é? Precisamos, irmãos, buscar esse nosso Senhor. Precisamos buscá-lo, precisamos encontrá-lo. Irmãos, o nosso Senhor Jesus, Ele morreu de uma forma cruel. Só que Ele não foi para a cruz, irmãos, como um derrotado, como aquele que perdeu a batalha. Não, Ele foi como um rei, indo para a coroação, porque Ele venceu a batalha, e Ele levou consigo todos os despojos,
os tesouros mais preciosos que poderia ter ou existir, que é eu, que é você. Como não conhecer o Rei que me resgatou da escravidão? Eu não saber quem é o meu Rei, o meu Redentor. Como que eu não vou saber quem Ele é? Para você ter uma ideia, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele estava lá com o seu corpo de glória. E Ele falou assim: não, eu vou me tornar carne mortal. Eu sei que isso é uma sentença para mim, mas eu vou lá, porque eu preciso resgatá-lo. Eu vou lá porque se eu não for, quem irá por mim? Aleluia. Eles estão perdidos, então eu vou, Pai. O Pai quis que Ele fosse, Ele disse: sim, Pai, eu vou. O Senhor Jesus, Ele estava se condenando a este corpo mortal como eu e você. E Ele venceu Satanás, irmãos, não com poder e grande glória. Ele venceu como homem, como eu e você, porque Ele era homem. Ele era 100% Deus, mas era 100% homem. Ele venceu Satanás para que nós não precisássemos perder essa batalha. Aleluia. O negócio era tão intenso que ele chegou diante do Pai e falou: Pai, devolve, Pai, a glória que eu tinha no passado. Porque Ele sabe como é ser humano, Ele sabe como é ser carne. Mas Ele foi fiel até o fim, foi fiel até a morte, e morte de cruz. E você só lembra disso quando o culto é de Santa Ceia e tem aquela breve palavrinha onde nós relembramos aquele momento da nova aliança feita com o Senhor, e você não sabe mais nada. Ninguém mais chora quando fala da morte de Cristo, ninguém mais se comove, porque virou apenas uma história, e não é uma história, é um fato real. E o que é que eu tenho feito, irmãos, para estar pertinho desse meu Deus? Irmãos, agora esse Jesus, esse Deus desconhecido, Ele vence esta grande batalha naquela cruz. Ele consegue pegar da mão direita de Deus aquele livro aonde ninguém podia olhar, ninguém podia nem chegar perto, nem tocar. E Ele, além de pegar aquele livro, Ele começa a desatar os seus 7 selos. Você não entende isso porque eu sei que é demais para nós. É tão demais que quando o servo do Senhor, João, ele contemplou, ele não soube explicar com palavras exatas, porque era algo glorioso demais, e ele apenas narra com aquilo que ele tinha em mente, com o que os olhos dele conseguiu ver. E Deus começa a mostrar para ele: olha, ninguém, os 24 anciões, ninguém consegue, e há um chororô, mas o Senhor Jesus conseguiu. É esse Deus desconhecido. E Ele consegue tirar aquele livro, Ele desata os 7 selos. E todo mundo começa a gritar: digno ao Cordeiro, que foi morto, que padeceu, mas ressuscitou. Aleluia. E aí Deus, irmãos, não só devolve a glória que Ele tinha, mas devolve muito mais ainda, com muito mais poder e grande glória. E se você soubesse qual é o poder que Ele tem e que Ele está disposto a usar em prol da tua vida, em prol da tua causa, você se interessaria muito mais em conhecer as Escrituras. Porque quando eu conheço as Escrituras, a minha oração ela não é mais monótona, ela não é mais ignorante, ela não é mais pequenininha ali naquele âmbito que eu vivo. Ela é uma oração envolvida na região celestial, com mais poder e autoridade. Senhor, em nome de Jesus, eu preciso que o Senhor dê um tempo para segurar essa chuva, Pai, porque eu preciso resolver algo. E você pede com essa intensidade, não só porque você precisa, mas porque você sabe que este Deus tem poder, irmãos, de deter a chuva. Então a tua petição, a essência da tua oração, ela vai ser totalmente diferente quando você conhece. Você consegue até, de uma forma humana falando, mais bajular o Senhor. Você consegue chegar: papai, meu Senhor. E você fala em nome de Jesus, porque você leu, você sabe que em nome de Jesus o Senhor disse que faria todas as coisas para que o nome dele fosse glorificado. Aí você, conversando com o Senhor, a tua mente pensando nas tuas palavras, o Senhor já discerniu que você lembrou daquela escritura que você leu, que você ouviu, que você aprendeu. Aí ele fala: isso aí, a tua oração tem propriedade. Você não está falando da boca para fora, existe conhecimento. Você tem essa intimidade, irmãos, desenvolve um novo patamar de conversa.
Eu converso com o meu Senhor em cima da moto, onde muitos diriam, você está maluco? Mas eu converso e eu sei que Ele me ouve. E Ele está comigo por todos os cantos que eu for, Ele está lá, tanto para me julgar, para me corrigir, quanto para me abençoar, para me ouvir. Porque eu tenho aprendido e eu tenho buscado, irmãos, ter esse contato com meu Deus. Eu sei que nós estamos ainda muito longe e ao mesmo tempo muito perto. Muito longe, irmãos, porque há uma infinitude de conhecer esse Deus, porque Ele é grandioso demais, mas muito perto, porque Ele está prestes a se revelar a nós. E ai de mim e ai de você, irmãos, quando nós chegarmos diante desse nosso Senhor e você não conseguir reconhecê-lo como Ele é. Quando você lê o livro de Apocalipse, se você conhece Deus, você não tem medo, você diz, ora vem, Senhor Jesus. Mas se você não conhece Deus, você fica com medo, com o pé atrás, apreensivo, que Deus me livre. Você até repreende a palavra do Senhor, como eu já vi muitas pessoas falando, por falta de conhecimento. Para ir finalizando, Apocalipse capítulo 3, verso 14. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Ao anjo em Laodiceia escreve, assim declara o Amém. Você sabe o que é o Amém? Assim seja feito. Aquele que dá a última palavra. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Sei que não és frio e nem quente. Porque eu venho, eu estou lá, mas esse meio termos, essa gangorra que uma hora está alta, uma hora está baixa, esse negócio de altos e baixos, irmãos, cuidado. Antes fosse frio ou quente, e por esse motivo, porque és morno, não és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha, por esse motivo, porque és morto, não és frio nem quente, não é frio nem quente, é morto. O verso 17, e ainda dizeis, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada, contudo não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Portanto, ofereço-te este conselho, adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possam cobrir a tua vergonha, a tua nudez, e compra o melhor colírio, para que, ao ungir os teus olhos, possais enxergar claramente. Deus está nos chamando para nós sairmos desse conforto, desse comodismo. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrependei-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito diz às igrejas. É um chamado de Deus, irmãos, mas para coisas boas. Assim como você corrige o teu filho. Eu corrijo o Vinícius diversas vezes e muitas delas ele fica emburradinho porque acha que eu fiz alguma coisa de errado. Mas depois, quando eu explico algumas coisas, ele entende e ele percebe que se não é ruim, mas é para o meu bem. No fundo, ele sabe que o que eu busco é caminhos de bom para ele, é caminhos de luz. Da mesma forma, o nosso Deus, e muito mais ainda. Se vós, que sois humanos, criaturas, desta forma, sabem dar boas coisas aos teus filhos, quanto mais eu, diz o Senhor. É o que Deus ele tem para nós. Em Mateus 7, 22 e 23 diz assim: muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres?
então lhes declararei: nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Porque é fato, quando eu conheço o meu Deus, e eu vivo na dispensação da vontade de meu Deus, irmãos, eu procuro me desviar do mal. Eu procuro sim me afastar do mal, do pecado. Hoje eu estava indo para o trabalho, e quem está passando ali no 21 sabe que está tendo aquela construção ali que já tem vários dias, e está uma verdadeira bagunça. E eu vou de moto, e eu tenho que passar e ir atrás dos carros agora, porque não dá nem brecha para poder ultrapassar. E lá estão quase para asfaltar um outro canto, mas agora colocaram muitas pedras. E eu vinha atrás do carro devagar, seguindo o meu caminho. Só que de repente eu contemplei na minha frente uma pedra grande, toda deformada. E num suspiro eu consegui me desviar e seguir avante, e glória a Deus por mais um livramento. Porque se eu passasse, ela era toda desregular, eu iria cair. Se eu caísse para a esquerda, o carro que vinha de frente passaria por cima de mim. Se eu caísse para a direita, eu iria me machucar da mesma forma. Aquela pedra, irmãos, apareceu no meu caminho. Eu não tinha visão dela, eu só consegui ter visão dela quando aquele carro passou, e aí foi muito em cima. Eu não esperava que uma pedra daquele tamanho estaria no meio da pista. Mas para a glória de Deus, Ele me livrou. E a situação foi tão rápida que a sequência eu parei no farol e falei: puxa vida, se não fosse tão rápido, eu pararia a moto do lado e chutaria ela por canto, mas nem dá mais. Eu olhei para trás, já estava muito longe, e eu fiquei até com medo de quem vinha atrás. Aí Deus falando ao meu coração desde de manhã acerca de santificação. E aí Ele falando no meu coração que aquela pedra, irmãos, é muita pedra de tropeço na vida de muitas pessoas. Mesmo que você ande certo, você está seguindo o seu caminho certo, você está andando no limite da velocidade, prestando atenção, infelizmente vai acontecer condição de um pecado aparecer na tua frente, e você só vê quando você estiver em cima. Mas Deus ainda vai te dar o controle nas tuas mãos para você fazer aquele desvio e se desviar dele e seguir o teu caminho. E se você não fizer o desvio, se você não estiver atento no seu caminho e você passar por cima daquele pecado, ele vai te derrubar. Ou ele vai te machucar caindo para a direita, ou se cair para a esquerda você pode perder até a sua vida. O negócio é muito radical e você não espera. Por mais que você ande certo, você ande do jeito correto, quando você menos espera, você encontra tropeço no meio do caminho. Mas se você tiver Jesus, Ele vai conseguir te ajudar. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele não só perdoa os nossos pecados, mas Ele nos dá força para vencer o mal. Ele dá força, irmãos, para nós vencer o pecado. Porque Ele já venceu e venceu por nós e deu a garantia para nós. E Ele disse que Satanás, o pecado, o mundo está debaixo dos nossos pés. Mas nós precisamos estar atento com o Senhor. Precisamos. E o problema é que quando eu passei, glória a Deus. Mas e outros que vêm atrás? Vão passar na mesma condição. Será que vai cair? Será que vai se desviar? Até que alguém vai lá e tira aquela pedra do caminho. No entanto, irmãos, as coisas te pegam de formas que você não espera. Tem pecados que você sim consegue fugir, se moldar e foge de toda a aparência do mal, mas há situações que vai ser de repente, e você precisa estar ligeiro para poder se desviar, para que você não perca a tua salvação, para que você não perca a tua vida. Irmãos, Deus, Ele sempre está conosco para nos guardar, para cuidar de nós, mas você precisa saber quem Ele é, como Ele age, como Ele fala. Eu sei que para cada um Ele fala de formas diferentes, eu sei, mas você precisa saber como Ele fala com você. Comigo o Senhor, Ele fala intimamente. Só ouvi a voz dele uma vez, e ainda foi para: Leandro, levanta e vai orar para o seu pai. E eu ouvi aquilo e levantei, depois nunca mais ouvi. De outras formas, em sonhos, revelações através de sonhos, visões, mas o comum
É o Espírito Santo de Deus usando a palavra dele e trazendo a revelação da mensagem. E quando se menos espera, aquilo vai envolvendo e vai crescendo. E puxa, como o Senhor falou poderosamente. Eu não sei como é com você, mas você precisa falar a mesma língua desse Deus, da forma que ele se apresenta a você. Irmãos, não deixe esse Deus ser um Deus desconhecido. Você conhece o seu celular na palma da tua mão, você tem ele lá porque você mexe nele todo dia. Então você sabe onde está cada aplicativo, cada configuração, você sabe. E esse Deus? E o seu Deus, irmãos, que criou todas as coisas? Reflita, pense e deixe o Espírito Santo falar no meu coração, porque eu creio que a palavra de Deus vai e produz o resultado para o qual foi mandado. Então se coloque de pé.